Saudações a todos os candidatos e alunos do CPTEC, tudo bem com vocês? Dando continuidade ao nosso conteúdo de racionalização de denominadores, trouxe hoje aqui para vocês uma questão especial, olha aí, ó, racionalizar o denominador dessa fração aqui, olha que interessante, pessoal, 1 sobre 1 menos raiz cúbica de 3. E aí, você sabe qual é o fator racionalizante para a gente racionalizar isso aqui? Não? Então, assista esse vídeo até o final, que eu vou te mostrar como é que você pode resolver esse tipo de questão aqui. Para começar a resolver isso aqui, você tem que saber um produto notável muito importante, que é esse daqui, ó. Diferença de cubos. É quando você tem A ao cubo menos B ao cubo, já estudado aqui no nosso canal. Isso aqui é equivalente à expressão A menos B, que multiplica A ao quadrado mais AB mais B ao quadrado, beleza? A gente já conhece isso aqui. Se você efetuar a propriedade distributiva aqui, ó, nesse parêntese que você está vendo aqui, e multiplicar por todos os outros elementos, por todos os termos no outro parêntese, você vai obter A ao cubo menos B ao cubo. Bom, isso aqui tem uma propriedade importante, que se você extrair a raiz cúbica de todos os termos, essa igualdade ela continua sendo verdadeira. Como assim, Luiz Antônio? Vou mostrar para você aqui. Ó. Se você extrair a raiz cúbica de cada um deles, ou seja, raiz cúbica de A ao cubo, raiz cúbica de B ao cubo, aqui também, raiz cúbica de A, menos a raiz cúbica de B, a raiz cúbica de A ao quadrado, raiz cúbica de A vezes B, e aqui a raiz cúbica de B ao quadrado, a igualdade ela continua sendo verdadeira. Importante destacar, claro, né, que desse lado esquerdo você vai ficar com A menos B, e o restante você vai poder repetir aqui, ó, raiz cúbica de A menos a raiz cúbica de B, que multiplica a raiz cúbica de A ao quadrado mais a raiz cúbica do produto AB mais a raiz cúbica de B ao quadrado. Bom, agora, para você racionalizar aquela fração lá em cima, é muito tranquilo. Nós vamos utilizar agora uma substituição aqui no lugar de A e B. Nós vamos fazer A igual a 1 e B igual a 3. Ou seja, onde tem A a gente coloca 1 e onde tem B a gente coloca 3. Olha o que vai acontecer. Lado esquerdo da nossa igualdade, vamos ficar com 1 menos 3, claro. E aqui nós vamos ficar com a raiz cúbica de 1 menos a raiz cúbica de 3, que vai multiplicar a raiz cúbica de 1 ao quadrado mais a raiz cúbica de 1 vezes 3 mais a raiz cúbica de 3 ao quadrado. Bom, resolvendo tudo isso aqui, ó, 1 menos 3, isso aqui dá menos 2, ok? Aqui é claro que nós vamos ficar com 1 menos a raiz cúbica de 3. Aqui vamos ficar com 1 mais a raiz cúbica de 3 mais a raiz cúbica de 9. Olha que resultado importante aqui, ó, que eu obtive aqui, para a gente poder racionalizar aquela fração, o denominador daquela fração que está lá em cima. E esse resultado aqui é que é importante. Observe que se multiplicarmos 1 menos a raiz cúbica de 3 por 1 mais a raiz cúbica de 3 mais a raiz cúbica de 9, nós vamos encontrar menos 2. Por isso, o fator racionalizante dessa fração aqui vai ser exatamente esse número aqui, ó. Nós vamos multiplicar ambos os termos por 1 mais a raiz cúbica de 3 mais a raiz cúbica de 9. Não podemos esquecer que temos que multiplicar ambos os termos da fração, tá bom? Numerador e denominador. Olha que fácil, pessoal. É claro que ao efetuar essa multiplicação aí, lá no numerador nós vamos ficar com 1 mais a raiz cúbica de 3 mais a raiz cúbica de 9, tá bom? E olha que interessante, esse resultado aqui, ele é menos 2. Nós já vimos isso aqui embaixo. Olha aqui o menos 2 aqui, ó. Tá bom? Então, galera, bem tranquilo, tá bom? Eu consigo
racionalizar o denominador dessa fração, e isso aqui é o nosso resultado, tá bom? É claro, se você quiser, né, trocar o sinal, deixar o numerador, todos os termos aqui do nosso numerador negativo e deixar o sinal do denominador positivo, você também pode, mas é esse o caminho. Sabendo disso, vou passar uma questãozinha extra para você aí, ó. E aí, como é que fica esse aí? Será que você consegue fazer no teu papel? Fazer no teu papel, racionalizar o denominador dessa fração aqui, muito parecido, hein? Tá bom? Aqui, ó, 1 menos a raiz cúbica de 2. Dá um pause no vídeo, faz aí. Nesse caso, o nosso fator racionalizante vai ser 1 mais a raiz cúbica de 2 mais a raiz cúbica de 4. Ou seja, se você multiplicar em cima e embaixo, ó, numerador da fração e o denominador por esse fator aqui, você vai racionalizar. Então, é isso que nós vamos fazer. Ó. 1 mais a raiz cúbica de 2 mais a raiz cúbica de 4. Vamos repetir aqui embaixo também. Raiz cúbica de 2 mais a raiz cúbica de 4, pessoal. E aí, você vai perceber que no numerador, claro, vamos ficar com 1 mais a raiz cúbica de 2, tá bom? Mais a raiz cúbica de 4, não vai ter alteração nenhuma, até porque ao multiplicar, não é, esse número 1 que você está vendo aqui por cada um dos termos aqui, ó, você vai obter esse resultado aqui. E no denominador da nossa fração, nós vamos obter 1 menos 2. Pode aplicar aí a propriedade distributiva aqui, ó, tá bom? Esse vezes esse, depois esse vezes esse, depois esse vezes esse aqui, depois o raiz cúbica de 2, ó, por 1, por esse, que você vai chegar nesse resultado. Chegando um pouquinho a tela para o canto aqui, ó, portanto, vamos obter o seguinte resultado: 1 mais a raiz cúbica de 2 mais a raiz cúbica de 4, né, dividido aqui, ó, por menos 1. Então aqui, se você dividir, claro, tudo isso aqui por menos 1, os sinais aqui do nosso numerador, eles serão trocados, é claro, e aí vamos ficar com a seguinte resposta: menos 1 menos a raiz cúbica de 2 mais a raiz cúbica de 4. Opa, mais não, menos, né? Tem que trocar os sinais de todos os termos, pessoal. E aí, essa daqui é a nossa resposta, tá bom? Muito bacana isso daí. Tem que treinar, porque isso pode cair na tua prova. Se você gostou dessa aula, inscreva-se e bons estudos!